Ser muito grande hoje. Eu tenho um prazer muito grande, então, de apresentar essa reunião da América Latina, do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, porque hoje teremos Experiências. um intercâmbio de experiências com 3 especialistas do nosso vizinho aqui, o Uruguai, que tem um papel pioneiro na América do Sul, na pessoa do Carlos Sarroca, que desde a década de 1970 trabalha para o desenvolvimento de estudos da síndrome de Lynch no seu país, no Uruguai, e deixou então um legado que hoje temos, bem, a doutora Lavage, que vai apresentar aqui a primeira parte, depois a Florência Neffa, outra doutora que também está envolvida nessa área, e a Patrícia Esperon, que também vai compartilhar a sua experiência. Então, Me parece que é um grande honor para eu acredito, bem, é uma grande honra ter para o grupo a possibilidade de compartilhar as nossas experiências mais uma vez, e pela primeira vez na história do grupo, em todos esses anos, vamos ter uma reunião compartilhada com 3 apresentações ao mesmo tempo. A ideia, então, é ver as colegas do Uruguai e que seja uma experiência muito enriquecedora. E temos, então, 50 minutinhos, 1 hora, para a apresentação. Portanto, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Patrícia Florência e a Adriana. E outra coisa é que cada um de vocês, bem, sabe do trabalho que faz, o treinamento que, a sua formação. Eu tenho os créditos, mas eu gostaria que cada uma de vocês também falasse um pouco do seu trabalho e da sua experiência no contexto do câncer hereditário. Portanto, fique à vontade. Vamos começar com a Florência Neffa. Correto, Florência? Sim, na verdade, a Adriana vai começar. Minha amiga Adriana Lavache, por favor. Pode começar. E a nossa apresentação é uma apresentação informal. Temos perguntas e vamos fazendo a discussão. Portanto, doutora Adriana, por favor, a sua primeira apresentação. Bem, muito obrigado, Benedito. Obrigada pela oportunidade e pela generosidade aqui. Agora eu vou falar em espanhol. Bem, eu vou deixar que a tradutora trabalhe. Então, enquanto a gente carrega aqui a apresentação, eu vou contar. Eu sou oncologista, óbvio, médica, especialista em cuidados paliativos e oncogenética, e desde 1993 eu trabalho com o Dr. Sarroca, que agora já está aposentado. Ainda contamos com as opiniões dele, obviamente, digamos, extraoficialmente, e agora ampliamos. Eu sou a diretora do Grupo de Colaboração Uruguaio, que começou com uma proposta e uma pesquisa na síndrome de Lynch, mas, na verdade, a vida e a clínica nos levou a aumentar os nossos propósitos, nossos pacientes, nossas famílias. E, atualmente, somos o grupo referência no Uruguai sobre todas as síndromes oncológicas hereditárias. E, claro, Florência, se você puder aqui colocar a apresentação para começar a comentar, como o Benedito falou, vamos dividir em 3 partes. Eu vou mencionar aqui um pouco sobre as nossas credenciais. E depois a doutora Florência Neffa vai falar sobre as indicações e, especificamente, vamos falar sobre aqueles pacientes com a síndrome mama-ovário, na qual nós encontramos as mutações BRCA1 e BRCA2. E, claro, a apresentação geral do grupo para poder ver quais são as indicações do estudo que temos nessas famílias, nessas síndromes. E, a posteriori, a doutora Patrícia Esperon
vai falar sobre quais são as mutações encontradas, as características, e, por fim, vamos terminar com as recomendações que nós fazemos nessas famílias. Bem, temos os casos muito categóricos e vamos comentar. Si puede ser la presentación. Então, a apresentação, próximo slide. Já estou compartilhando a apresentação. Você está conseguindo ver? Perfeito. Bem, como eu falei, eu estou desde 1993, mas o doutor desde 1977 está na pesquisa e na busca por esses pacientes com a síndrome de câncer hereditário. E no ano de 1996, criamos formalmente o Grupo de Colaboração Uruguaio de Pesquisa de Afecções Oncológicas Hereditárias, que é uma associação sem fins lucrativos. E, desde então, envolveu uma equipe multidisciplinar de forma honorária, ou seja, pro bono. Temos patologistas, bioquímicos, biólogos moleculares, uma nurse ou uma enfermeira que nos ajuda, e a Florência, a nossa médica especialista, assessora de risco genético de síndromes hereditários oncológicos. Portanto, desde esse momento a gente incorporou e mudamos o nosso formato para poder atender melhor as famílias. Próximo slide. Bueno, lo que hacemos es lo que muchos de nuestros colegas en Latinoamérica. O que muitos dos nossos colegas da América Latina fazem no centro de referência é a gente registra as famílias, diagnosticamos, buscamos o diagnóstico, sugerimos estratégias de segmento, de controle, de tratamento e nos dedicamos também à pesquisa, na colaboração interna no Uruguai e e também no nível internacional. Com o LAGET, claro que tem sido de foco de muito estudo e de coordenação entre todos nós para poder fazer com que as coisas sejam melhores e podemos fornecer informação não só para a América Latina, mas para o mundo sobre o que está acontecendo aqui no Uruguai. Sugerimos estratégias de controle para os pacientes com câncer hereditário e também nas suas famílias. O registro é baseado na clínica, claro, como deve ser feito. E temos 2.100 famílias, muitas com síndrome de Lynch, polipose adenomatosa familiar, síndrome mama-ovário, Li-Fraumeni, outras menos frequentes, mais raras, e câncer familiar que não encontramos, mas que a agregação, digamos, a história familiar nos faz suspeitar algum tipo de síndrome hereditário. Nosso grupo é de 80 mil pessoas de pacientes em potencial. Podemos ver, então, o paciente inicial e podemos chegar a todas as famílias no Uruguai. É um país pequeno, como vocês podem ver, muita acessibilidade. Focamos em Montevidéu, que é a capital. E temos o nosso centro e somos o centro de referência nacional. E, especificamente, a gente recebe muitos pacientes de oncologistas, de colegas que vêm esses pacientes, mas também cirurgiões, patologistas, que nos fazem, enfim, bem, recebemos os pacientes para consulta que é gratuita, e uma vez que a gente tem esse registro para os pacientes, avaliamos quais são os estudos. Se devemos fazer algum estudo, quais são os passos seguintes, então. Aqui temos o comprometimento com as famílias e as famílias com a gente. Por isso, é um grupo colaborativo uruguaio sem fins lucrativos. Temos o apoio da Fundação Gênesis, que é criado por amigos, colegas, pelos familiares, e que também foram diagnosticados por nós. Então, ajudaram muito essa fundação a poder ter acesso, não só econômico, através de doações, mas através da tecnologia. Temos uma página web que informa aos pacientes como chegar a nós, quais são as recomendações, o que fazemos, e permitiu chegar, inclusive, ao Parlamento Uruguaio, onde a gente conseguiu uma pequena ajuda econômica do Ministério da Saúde para conseguir cobrir os gastos, os custos, as custas dos estudos, dos
exames laboratoriais genéticos que são importantes fazer nessa família. E, claro, os projetos de colaboração no nível nacional e internacional nos permitem, então, continuar com a pesquisa desses braços que muitas vezes a gente fica sem fundos ou contra a parede, sem soluções claras. Muito bem. Agora vai a começar a Agora vamos ver a palestra da doutora Florência Neffa sobre quais são as indicações do estudo que nós vamos nos referir especificamente nessa apresentação nos pacientes mama-ovário não BRCA e também outras síndromes. Uma pergunta, Adriana. Eu tenho uma pergunta. Pode? Eu não falei nada interessante. Qual é a pergunta? Agora vem o mais interessante. Uma coisa muito interessante, que aqui na América do Sul não temos o costume de doações. E essa fundação que você mencionou é algo que nós deveríamos ter mais atenção. E todos nós temos pacientes que sofrem com algum caso familiar, etc. E às vezes o paciente não tem condições e também tem interesse em que se faça pesquisa de qualidade. Portanto, como acontece nos Estados Unidos muitas vezes, é muito comum que pessoas que estudaram numa universidade X e estão trabalhando e têm condições, fazem doações para a universidade, para o desenvolvimento de estudos. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como funciona essa integração do grupo colaborativo com essa fundação sem fins lucrativos para investimento e pesquisa. Adriana, como está essa relação? Bem, eu vou falar. Nós continuamos sendo um grupo de trabalho, um grupo de colaboração, uma associação civil sem fins lucrativos. Agora, como eu mencionei, somos amigos, temos amigos, familiares que têm interesse de ajudar, que se deram conta que a gente não conseguiria chegar a todos os pacientes, porque os estudos genéticos no Uruguai não são cobertos pelo sistema de saúde. Portanto, só se o paciente tem a capacidade econômica para cobrir o exame laboratorial, a gente ficava esperando chegar a alguma doação e tentar fazer isso aqui por outro meio. Agora, a fundação, que são nossos amigos, de novo, colegas, muitas vezes médicos, médicas, enfermeiras, enfermeiros, ou familiares de pacientes, fundaram uma fundação que hoje o objetivo é realmente dar o apoio ao nosso grupo colaborativo uruguaio. Não perdemos a independência, somos uma fundação civil sem fins lucrativos, mas é uma fundação que tem um compromisso a nível do governo, porque a gente precisa também mostrar para o governo quais são o que a gente recebe de dinheiro, enfim, para o Ministério da Saúde, a gente precisa fazer esse manifesto, mas então precisamos render essas contas anualmente sobre o que recebemos, aonde a gente recebe, como a gente gasta esse dinheiro. Mas, como eu falava, o objetivo da fundação é, na verdade, ajudar o grupo na pesquisa. Então, se temos exames laboratoriais genéticos que temos que fazer, ou algum curso, por exemplo, que a gente acha que é muito importante que seja feito, ou a gente tem um aparelho de laboratório que a gente precisa, não sei, para complementar aqui no laboratório, por exemplo, a gente faz exame de sangue. O painel, a gente tem convênio com o laboratório nos Estados Unidos. Mas isso permite manter o quê? Tudo isso daqui, essa fundação permite manter a independência. Esse é o ponto. Mas a fundação tem deveres com o grupo e também com o Estado, porque é uma fundação. Então, assim podemos gerar, como eu falei, geramos
a gente já fez jantares, a gente gera essas condições, e tem pessoas que têm muito dinheiro, que querem colaborar e colaboram com a causa. Então, com a pesquisa, com a genética, tem pessoas que são muito interessadas e que têm fundos, e é isso que aconteceu. Outra das ideias da fundação é colocar, digamos, não sei se diz latas em português, que é literalmente uma latinha. Por exemplo, a gente levou no cabeleireiro latinhas e a gente coloca lá. É como se fosse um cofrinho. Em espanhol é alcancia. Eles têm um cofrinho, não é uma lata, mas é um cofrinho bonitinho. Por exemplo, no cabeleireiro, e, enfim, em vários cabeleireiros. E é uma das formas que a gente consegue os fundos. A gente coloca no supermercado, uma latinha no supermercado. A gente faz o estudo de laboratório. E quando a gente precisa fazer um estudo familiar, tem as pessoas da família que colabora com a fundação, que a gente tem uma conta particular, específica, que não tem nada a ver com o grupo, e a gente faz a gestão, digamos, de forma diferente. Aqui no Uruguai, aqui a gente precisa ter um diretor, um tesoureiro, é tudo muito regimentado, um secretário, a gente precisa ter uma constituição, umas leis internas, inclusive, e que mostrem como se fazem as contas para o governo, porque a gente também tem que render conta para o governo. É muito interessante. Aqui no Brasil, a mesma coisa. A gente não tem negociação de teste genético para as pessoas que não podem pagar. Então, tem uma questão assistencial. E tem uma questão também de investimento em pesquisa. Portanto, é muito interessante essa ideia. Muito obrigado, doutora. Acredito que é uma ideia que temos que desenvolver. Em São Paulo está cheio de peluqueria. Em São Paulo está cheio de cabeleireiro, então vamos lá. Não para mim. Eu não vou. Mas temos então várias pessoas da América Latina que estão olhando, né, assistindo. Temos a Karen, aqui de Santiago, a Karen Alvarez. Temos também o Pablo, que é um geneticista. Que é o geneticista. Paula, bióloga molecular aqui de São Paulo. A Márcia. E também temos a Florência, claro, de Rosário. Outra Florência Caruso, que... Elizabeth. Graças a todos aí por participar de nós. Muito obrigado a todos por participar. Por favor. Bem, Florência, vamos lá, pode começar. Muito bem, eu vou continuar então. Como a Adriana disse, eu sou médica, trabalho como professora de estudo. Enfim, eu sou uma referência no grupo uruguaio como a médica e também sou um membro honorário. Estou com eles desde o ano 2007, 2008. Depois eu meio que me desviei um pouquinho e comecei a fazer uma pós-graduação em urologia, que já estou terminando. E além da síndrome de Lynch e mama-ovário, nós estamos expandindo a clínica para síndromes hereditárias em crianças e também tumores urológicos hereditários, que é a parte muito interessante, é realmente um campo que eu acho muito interessante. E também agora vamos falar sobre as indicações de estudos naqueles pacientes, mais além dos genes BRCA, BRCA1 e 2. Então, é importante porque a identificação deve ser feita de forma eficiente. Temos diferentes síndromes mais frequentes. Vejam. O que as guias da NCCN dizem? Aqui, janeiro de 2020, atualização, falam que quando o paciente, veja o algoritmo, quando a família tem um critério necessário, por exemplo, para se fazer um estudo genético, a gente vai direto para o painel multigênico. A gente já não fala mais de genômico, a gente não fala dos genes, BRCA1 e BRCA2, não. Já não se fala de um sequenciamento escalonado, mas agora a gente pede, digamos, o mais frequente, tá? A gente vai aumentando, escalonado, não. Agora, cada vez mais, e diretamente, a gente vai especificamente no painel multigênico, no NGS, para economizar dinheiro, para economizar tempo e para diminuir a demora da suspeita clínica até o resultado do estudo genético. Agora, por que isso daqui é tão importante? Vejam o painel.
já mudou tanta coisa. O que a gente sabia, toda a informação que a gente faz a gestão de todos esses genes, então a gente sabe que cada vez mais tem mais genes. Os genes são incluídos de acordo com a penetrância, bem, com o câncer associado. Essa introdução, digamos, é diferente também para homens e para mulheres, população adulta, população pediátrica, é diferente no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Também tudo depende da informação, qualquer população que é utilizada para esses estudos, para, enfim, qualquer frequência e quais são os resultados dessas interações genéticas. Então, cada vez mais é difícil, vejam, muito difícil clinicamente para o oncologista tentar refinar e dizer, ok, quais são os diagnósticos e ir somente naquele diagnóstico específico. Então, aqui, no começo, na parte superior, eu coloquei um exemplo de uma mulher de 45 anos, diagnóstico recente de câncer de mama. Qual é o tipo de estudo que a gente vai propor? Agora, podemos dizer a priori que, ok, ela pode ou não ser portadora do BRCA2, ok, sim. Pode ter também o gene mutação, variante patogênica da ATM, do gene ATM, também, mas também a mesma coisa para o CHEK2. E, portanto, quais são os genes que vamos escolher? Será que a gente tem que mandar tudo junto? E, enfim, os estudos de penetrância e a probabilidade de que aconteça uma mutação ou entre um e outro, temos populações, bem, às vezes são muito heterogêneas. Às vezes o estudo faz um estudo de mutação no CHEK2, é estudo numa população que não necessariamente representa a população do Uruguai. Então, a frequência não vai ser muito alta. Quando eu falo dos alelos frequentes, a gente tem que falar também do alelo frequente para a população local, do estudo onde você quer fazer o estudo. Às vezes não é a mesma. De novo, o Uruguai pode ser diferente do Brasil. Esse é um exemplo de possíveis resultados que podem acontecer quando você faz um estudo genético de câncer de mama hereditário para mulheres com diagnóstico. Vejam, temos mais ou menos um terço delas, um pouquinho mais, BRCA1, um terço BRCA2 e o resto, sopa de letrinha de genes não BRCA. Esse estudo foi publicado esse ano, em 2020. É um estudo que foi publicado em Israel, feito com 60 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama. O N de 60 mil, estudo genético multigênico, painel multigênico, vejam o resultado, 15 a 10% das mutações patogênicas, e esse daqui é o resultado das mutações patogênicas. Fizemos um estudo uruguaio no qual, sei lá, a gente também tem um terço em terço para a mutação de mutação patogênica do câncer de mama. Temos outras populações que não se comportam da mesma forma, mas esse modelo realmente pode ser extrapolado muito bem para o que acontece no Uruguai. Cada gene tem a sua penetrância, tem o seu risco, todo mundo sabe disso, mas também é muito importante ver qual é a idade que a gente começa a ter esse risco. Quando é que a gente consegue prever esse aumento do risco para as mulheres? Bem, vejam aqui o tratamento Ask2Me, Ask2Me, que baseado na informação populacional que a gente tem sobre diferentes populações e como isso aqui pode afetar a idade de risco para homens e mulheres. Então, colocamos o exemplo, por exemplo, da variante patogênica no gene PAL-B2 e a variante patogênica nessa mutação menos conhecida de maior risco, NBN 657 del deleção 5. Então, o risco de desenvolvimento do câncer de mama é de mais de 40% para PAL-B2. Agora, para essa variante no gene NBN, supera o 25%. Então, eu me pergunto, será que esse risco é o mesmo para qualquer idade? Vejam um gráfico para o PAL-B2, no qual diz, olha, com quase 50 anos, a mulher vai ter 12% de risco graças a uma mutação no gene PAL-B2. 12% de risco é o risco que todas as mulheres têm perto dos 50 anos no Uruguai para desenvolver câncer de mama. Ponto. Agora, esse risco duplica-se aos 55 anos, 57 anos de idade. Por quê? Esse é o momento que você precisa prestar atenção nas mulheres. Quando você já tem a mutação, aqui é mais simples, quando você tem a mutação detectada. Mas quando a paciente chega na sua clínica, 55, 60 anos, talvez a gente não pensa, por causa da idade, porque já passou da idade de suspeita para câncer hereditário, mas aqui é a amplitude daquela variante patogênica em outros genes de moderada penetrância. A mesma coisa acontece com o gene NBN. Vejam as idades do risco.
28% com 74 anos de idade. Com 74 anos de idade a paciente, é muito difícil que uma mulher chegue na clínica e que a gente peça um estudo genético pensando no contexto de câncer de mama hereditário. A mulher já é muito velha. Mas vejam, essas são as novas diretrizes de 2021 que falam sobre os critérios de seleção. Portanto, não só para o BRCA, mas também para outros genes de alta ou moderada penetrância. Temos itens, temos elementos de suspeita que, para esses pacientes aqui que eu estou mostrando agora, não encaixam muito bem. Vejam, aquelas diagnosticadas com menos de 45 anos de idade, ou as que, não sei, são triplo negativo, aqueles homens com câncer de mama. Os genes de moderada penetrância talvez não estão representados nessa população e não servem. Então, se não servem, e aqui serve, sim, a indicação de painel genético para câncer de ovário ou outros câncer de pâncreas, ou outros que também falam de mais de um familiar afetado com câncer de mama, mas também com outras afecções. O ponto 4 é a próxima folha aqui que eu vou mostrar para vocês do guideline, da diretriz, fala que também a indicação do estudo, aquela família que tem, por exemplo, muitos cânceres primários em diferentes pessoas da mesma família e que tem entre 50 e 65 anos de idade. Essa idade, maior do que 50 anos e até 65 anos de idade, é muito importante prestar atenção, ver os genes de moderada penetrância, porque eles passam às vezes desapercebidos e eles começam a se misturar com a idade na qual acontece o câncer de mama que não é genético. Então, veja um estudo clínico muito bem concreto, uma árvore genealógica, mostrando aqui que o câncer de mama 53 e câncer de rim com 55, aqui quando teve a consulta, aos 53 anos, diagnóstico de câncer de mama e 55 anos de idade, câncer de rim. Os dois irmãos que não têm câncer, dois filhos homens que não têm câncer, e o pai que foi diagnosticado com câncer de próstata com 64 anos, e duas tias paternas que foram diagnosticadas com câncer de mama com 55 e 30 anos de idade. Câncer de mama, 55 e 77 anos de idade, também materno. Então, essa família perfeitamente pode ser uma família do quê? Que tem um câncer de mama com 30 anos, portadora de uma mutação em alguns dos genes BRCA. Ok, pode ser uma mutação também em vários genes. O resultado foi positivo para o PAL-B2. É um gene que, como já falamos, 12% do risco aumentado de padecer do câncer a partir dos 50 anos de idade. Mas a gente tem uma mulher que teve um câncer de mama com 30 anos. Tem tumores que não estão dentro, por exemplo, o câncer de rim não está dentro das mutações PAL-B2, mas a paciente teve o câncer de rim. Vejam só. Então, são coisas que podem meio que te desorientar se você não tem um painel genético. Vejam as outras famílias. Todos afetados por câncer de mama, todas. A mais jovem teve câncer de mama com 46 anos de idade, são duas afecções de 46, uma 55, a minha paciente anterior, e outra também com 46, 55, e outra irmã com 55. Foi uma família que pode ter feito um painel genético para vários genes, mas a gente encontrou uma variante patogênica no gene NBN, mas não a variante que é a que mais aumenta risco. É a outra variante, veja, o 181, 182 da eleição GA. Aqui temos um aumento de risco de 28% quando você já tem 70 anos, mas essa família temos duas mulheres com diagnóstico de câncer de mama com 46, com uma variante que supostamente tem um risco que não é tão alto quanto a variante que eu já tinha mencionado da NBN. Inclusive, uma das mulheres faleceu com 52 anos de câncer de mama. Aquela que teve o câncer com 46 anos. Foi muito agressivo. Bem, eu vou deixar aqui, esse é um tema muito amplo, mas vamos deixar que a doutora Esperon fale sobre a análise dos pacientes uruguaios com síndrome de câncer mama-ovário não BRCA. Patrícia, eu vou deixar aqui a palavra e depois podemos deixar as perguntas para o fim. O que você acha, Benedito? Na verdade, eu ia te perguntar duas coisas. Eu acho que a apresentação é muito interessante. E as dúvidas que a gente tem são dúvidas universais. Porque o outro dia a gente teve uma apresentação dos riscos poligênicos. O Pablo De Nicola, que é um geneticista que trabalha aqui
está vendo aqui a palestra. esta charla de E riesgos. o Pablo que apresentou essa palestra dos riscos poligênicos. Então, é muito interessante ter sempre na cabeça que temos uma combinação de riscos monogênicos de alta penetrância com também riscos poligênicos de baixa penetrância. Então, temos então a combinação dos dois. São pessoas com riscos poligênicos, mas também com riscos monogênicos de alta penetrância ou também somente poligênicos ou somente monogênicos de alta, poligênico de baixa. Então, essa seria uma explicação por que tem tanta variação, né, na literatura e para a penetrância per se dos genes, como você acabou de mostrar muito bem, doutora Florência Nefa, com PALB2, NBN, e a mesma coisa para o BRCA. Portanto, é muito complexo tudo isso daqui, porque lá fora, os genes de baixa penetrância do risco poligênico ou monogênico, temos os fatores ambientais. Em Uruguai, Que, por exemplo, no Uruguai a gente sabe que, pelas estatísticas epidemiológicas, tem sempre uma prevalência mais alta para câncer de colo, câncer de mama no Uruguai. Portanto, é interessante ter esse conjunto de riscos monogênico, poligênico, ambientais, inclusive étnicos. Por exemplo, a gente sabe que tem riscos mais altos, portanto, é muito complexo, Florência. Eu acredito que esse aqui é um desafio para todos nós. E talvez uma orientação adequada do risco. Eu acredito que ainda, com toda essa informação que a gente acabou de receber e que temos na literatura, uma das coisas mais importantes para avaliação do risco é a história familiar. Então, se você tem uma família com vários casos de câncer de mama, você pode falar o que você quiser da variante X, mas o fato é que está aí, está na família. Então, o que vamos fazer? Temos que ter uma adaptação. E os estudos, no geral, são os estudos europeus, americanos, que muitas vezes podem não refletir a realidade. Correto? Então, realmente é uma coisa que causa uma certa angústia. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, Florência. Eu estou totalmente de acordo. Cada vez é mais complexo fazer avaliação de risco. O aconselhamento não é sobre falar sobre a variante. É muito mais difícil fazer aconselhamento naquelas famílias que têm uma variante de moderada ou baixa penetrância. É muito mais difícil quando você tem uma agregação familiar, que é impressionante, o resultado é tão negativo. Você precisa ter muitos outros fatores que devem ser considerados para fazer uma avaliação de qualidade. E é muito difícil também quando grande parte da informação que chega aí na literatura que nós trabalhamos não representa a população local. Então, você precisa estar o tempo todo nos ajustando ao que chega, a informação, ao nosso país, ao que a família encontra, aos acessos, aos estudos que temos, ao screening que temos, à triagem. Então, a gente precisa se acomodar para tentar fazer o melhor possível. Outra coisa que não tem relação direta com a sua apresentação, mas que eu estou muito curioso para saber, é como é que vocês fazem o registro das famílias, qual é o software que vocês usam, se vocês têm enfermeiras que fazem isso, vocês fazem isso, como vocês fazem o registro das famílias e fazer a base de dados para ter informação. Eu vou passar a palavra para a Adriana, que ela que sabe, ela adora falar desse ponto. Não, adoro. Por quê? Porque a gente faz de uma forma muito caseira e conseguimos esse ano, finalmente, através da fundação, o dinheiro para criar um software adequado para nós.
Agora, no hospital, a gente tem o laboratório de análise molecular, o grupo de colaboração uruguaio e o banco de tumores, todos trabalhando em conjunto. E conseguimos, assim, crear, yo no, hemos logrado criar, bem, eu não, mas contratamos um criador de software, um programador, que vai instalar daqui a pouquinho um software muito específico que nos vai ajudar, porque a gente viu que muitos lugares têm softwares específicos, mas realmente a gente precisa adaptar isso daqui para a nossa realidade e o que fazemos. E não vai servir o que você usa no Sri Libanês e não serve o que a Karen utiliza no Chile. A gente precisa se adequar para o que a gente tem aqui e como o Uruguai funciona. E, por sorte, nós conseguimos a disposição econômica para conseguir criar um software específico para nós, que já está, bem, estará disponível também para outros, como uma sugestão, um template, uma base. Mas eu acho que todo mundo precisa adaptar o que você tem e como funciona para a sua realidade. Não é a mesma coisa trabalhar com o Nahu no Canadá ou fazendo os Pro Stopeno dos Estados Unidos. Cada um tem o seu formato de trabajar as suas formas de trabalhar, e sim, temos uma enfermeira que será, bem, vai fazer um curso agora na Espanha para treinar melhor, que incorporada, estava es ella quien trabalhando com a gente, e é ela quem faz a gestão dos dados, porque todos compartilhamos as tarefas, fazemos de tudo um pouco, mas ela vai treinar e é ela quem será a responsável final por colocar os dados e fazer a gestão dos dados. E tem a profissão de enfermeira geneticista para não médicos no Uruguai, Adriana? Não. por eso, E por isso en pos de capacitarla queremos acá en treiná-la Latinoamérica, bueno, está aqui na yendo América Latina. Bem, a gente tem o grupo aqui que já fizemos palestras com o Dr. Lopes Kostner, que tem um treinamento em oncogenética especificamente, y hay otros cursos a nivel e mundial. tem outros cursos no nível mundial. No Uruguai não temos, e todos nós treinamos em diferentes lugares para poder centralizar os conhecimentos nesse lugar. Pregunto esto Eu porque estou perguntando por quê. Estamos desenvolvendo aqui no Brasil com uma colaboração de registro. Inclusive temos o doutor José Cláudio, que faz parte da colaboração, ele está aqui assistindo a palestra, e temos outros 4 registros. E a presença e o trabalho das enfermeiras e enfermeiros é fundamental. Não queríamos, não teríamos como fazer o registro sem a presença e a ajuda e a organização das enfermeiras como a Érica, que está aqui nos assistindo e participando da palestra. Eu acho que é uma peça fundamental, especificamente com a nossa experiência aqui nos registros. Por isso que eu pergunto realmente, porque ter uma organização de dados, ter a possibilidade de mostrar os resultados, é fundamental ter uma organização e a sistematização de banco de datos. do banco de dados. Portanto, por isso eu perguntei. Muito obrigado pela resposta. Bem, vamos para a terceira apresentação. Professora Patrícia Esperon, pode dar a sua palestra. É um prazer tê-la aqui nessa palestra do LA-GET. Bem, antes de tudo, muito obrigado a todos. Eu vou me apresentar. Eu tenho background em química, eu fiz bioquímica clínica e farmácia como a minha formação e tenho alguns pós-doutorados na parte de genética molecular. Já faz 6 anos, 2014, eu me integrei ao grupo de colaboração uruguaia. Antes eu trabalhava na genética cardiovascular e a partir desse momento eu me integrei, que foi o momento no qual o grupo deu o giro para a parte de mama e ovário.
Agora, no que diz respeito ao tema específico que estamos mencionando no dia de hoje, eu gostaria de mencionar que a partir de 2007 começamos a incorporar os genes, outros genes que têm a ver não só com o que estávamos falando sobre o câncer de mama, nos BRCA1 e 2, que são supressores tumorais, mas também outros supressores tumorais que também têm a ver com a reparação, ou a reparação e resposta ao dano no DNA. Agora, sem querer assustar todos vocês, mas vejamos a participação de cada um desses genes, eu gostaria de mostrar esse slide, no qual, basicamente, a gente tem os danos que acontecem no nível da quebra do DNA, são arrumados por grupos proteicos, e esses grupos proteicos fazem primeiro o sensing, é o grupo MBR, que é as três proteínas MMR11, e que promovem a ativação do ATM1 nos genes que vamos mencionar. Bem, o complexo proteico ARNB, MRE e RAD. Bem, aqui o complexo proteico funciona como uma quinase que regula a partir de outras proteínas que estão abaixo na cascada de acordo ao sítio celular. Quer dizer, se o local celular, no momento que teve um dano no DNA, e ele está no G1 ou no 0, você ativa o P53 e nessa P53, o P53, o que ela faz? Ela marca a célula que vai para que ela não se repare, vai entrar em apoptose, ou se o DNA é reparado, vamos ter uma reparação do DNA não homólogo, que é proclive, que está predisposto à participação do erro. Então, você pode colocar erros na cadeia de DNA. O ATM também promove a ativação do check2, naquela célula que está na mitose. Então, a célula que vai entrar em mitose e você tem, então, você tem que arrumar, reparar o DNA para continuar com o ciclo de mitose, você introduz vários rearranjos pela forma que a gente faz essa reparação, que é o single strand aligning, aquela alinhação de fase 1. Então, aqui o CDK no G2/S tem altos níveis e promove a ativação do BRCA1, que junto com o ATM, que tem a fosforilação, promove, então, a entrada na via da recomendação homóloga. Essa recomendação homóloga recruta uma série de outras proteínas, como o BARD2 e o PALB2, e o BAR2 é a proteína que, junto com o BRCA1, formam ubiquitin ligase E3, que vai ligar a ubiquitina a diferentes proteínas participantes. O PALB2 é a ponte entre BRCA1 e BRCA2, que, a sua vez, ajuda a recrutar a proteína propriamente, o complexo proteico, que vai fazer a reparação da recomendação homóloga. Todos esses integrantes que a gente menciona são aquelas proteínas de menor risco que vão estar participando e são responsáveis pelo risco aumentado em outros cânceres e que também nós temos que prestar atenção no dia de hoje. Especificamente para câncer de mama, eles fazem parte da explicação de um grupo muito grande e de pacientes que não respondiam a uma explicação por genes de alto risco, como o BRCA1 ou o P53. Portanto, começamos a nos dar conta, e aqui temos os painéis que servem para estudar esses pacientes e conseguir dar uma resposta molecular para esses indivíduos. Os painéis que nós utilizamos são os painéis comerciais, a gente envia as amostras para os Estados Unidos e, na devolutiva dessa amostra, processamos o laboratório de análise molecular, aqueles familiares que a gente tem que fazer a constatação de que também temos a mesma mutação. Se vemos os dados aqui do Uruguai do período de 2014, quando começamos o estudo do NGS, só do BRCA1 e BRCA2, e no 2016 incorporamos os painéis multigênicos, nós chegamos no dia de hoje com 535 pacientes que foram analisados, que tinham câncer de mama e antecedente familiar, e deles a gente tem 96 que podemos ter uma variante patogênica determinada. Temos 145 que tem aqui, talvez, em algum momento, talvez a gente saiba da patogenicidade dessas variantes e o resto a gente não tem determinação. Portanto, se desses mesmos dados a gente vê em detalhe, em função do gene, que vão chamar um grupo de genes, que vão chamar do grupo de genes de câncer de mama clássico, ou que a gente encontra, bem, são os recentes que estão no reparo do DNA,
e vemos uma distribuição, então, muito variável, muito heterogênea, com um BRCA1 e BRCA2 aqui, com uma boa porcentagem, mas a somatória de todos os outros estão na mesma proporção que o BRCA1 e o BRCA2. E se a gente coloca os genes não mama, que são genes, por exemplo, da síndrome de Lynch, APC, o que seja, vemos que a proporção também muda. Sempre continuamos tendo uma porcentagem que a gente não consegue encontrar uma resposta. Bem, eu vou continuar aqui com a lista de mutações e baseado na mutação que eu fiz uma revisão da literatura para ver se, pelas diferenças que a Florência falou e as características que poderiam ser próprias do Uruguai, da nossa idiosincrasia, a gente queria ver se tem alguma coisa comum na região. Temos muitas variantes que não foram encontradas nos grupos da América Latina, mas se a gente vê os genes aqui, a gente vê o P53 e talvez o R337, vamos ver se está representado. A gente encontrou um do paciente que estava na fronteira do Brasil com o Chuí. Essa mutação é R337H. Não, esses são os países da região. Essas mutações, a gente viu que grande parte são entroncamentos de proteínas. Isso daí pode ser explicado que esses genes de moderada penetrância têm o risco aumentado, porque está ausente a função na cascata. Das variantes não clássicas. Essa que eu falei, que eu chamei de não clássica definição, eu não tinha forma de classificar essas outras mutações. Está o APC, CDH1, MSH2, as MUTs também e PMS2. Para concluir, encontramos que cada vez mais temos que pensar que temos genes comuns para outras patologias que têm menor penetrância, mas que são um componente significativo do risco de câncer de mama familiar. E se consideramos somente as que a gente considera tipicamente de mama, essa distribuição de caso seria 30, 30, 30, como a Florência mencionou, mas se a gente adiciona também, vejam, os outros genes que eu acabei de mencionar, MMR, MUT, a proporção é de 50 BRCA e 50 todo o resto dos genes responsáveis para esses pacientes. Então, deixa de compartilhar a minha apresentação. Muito obrigado, Patrícia. Muito interessante a casuística. E algumas coisas muito interessantes é que você tem 18% de positividade para as mutações patogênicas. É muito interessante, porque nesse número aqui, de 19%. E praticamente é a mesma coisa. Então, quando você faz uma seleção clínica para indicação da pesquisa genética, nós temos praticamente a mesma porcentagem. Uma em cada 5 mulheres, mais ou menos, a gente tem a variante patogênica, independente de que seja BRCA ou outro gene. Outra coisa muito interessante que você mencionou aqui no Brasil é que temos muitos casos de câncer de mama na síndrome de Li-Fraumeni. Por quê? Porque aqui a gente tem essa variante NG337H, que é muito prevalente. Então, no P53, aqui no Sírio-Libanês, a gente tem 166 famílias de Li-Fraumeni, só no nosso hospital. Grande parte desses pacientes são R337A. Agora, esse que você tem veio do Brasil, pelo menos, já que ele está na fronteira, provavelmente ele migrou. Então, é interessante ver a proximidade dos países, claro, Brasil e Uruguai, e ver esse caso. Provavelmente a família veio do Brasil, né? Muito bem. É um trabalho muito interessante. Por isso eu insisto na qualidade e na organização e sistematização dos bancos de dados. Porque sem um banco de dados, não temos condições de mostrar, bem, de ter
essa quantidade de casos e famílias e ter também a possibilidade de comparar os resultados. Portanto, muito obrigado, Patrícia. Não sei se tem alguma pergunta das pessoas, deixe-me ver aqui. Adriano vai continuar falando. Bem, da sua parte. Não, só o Roger Padrão manda abraços desde a Colômbia. E também temos outras enfermeiras, como a Bianca. Edmar, também alguém que é muito importante nas nossas apresentações. Gastão Borgio, o Jorge, o Tomás Bollock, que sempre apoia e que apoia aqui o Getty e outras pessoas. Muito bem, Adriana, A palavra, por favor. segue a palavra. Última parte. Já está terminando. Temos tempo. Temos tempo. Bem, eu queria que a gente comece, a Florência já compartilhou aqui a tela para poder focar nessa última parte, mas eu queria falar de duas coisas que a Patrícia acabou de mencionar, e a Florência também. Essas famílias que chegam para nós, muitas vezes, de ginecologista e mastologista, vem com o papelzinho, fazer BRCA1 e BRCA2. Isso aí está errado. Não tem que mandar mais fazer BRCA1 e BRCA2. Esse estudo que a Florência mostrou de Israel, que está praticamente dividido em terços e que acontece também aqui na população uruguaia, temos essa porcentagem também muito similar, e é uma demonstração e o crescimento que temos no encontro de cada vez mais mutações. Esse último gráfico que a Patrícia mostrou é 50% vem com estudo que não mostra mutação. Nenhuma mutação patogênica, nenhuma mudança. O outro 50%, temos esse 18% de mutações encontradas. E o resto são VUS, ou seja, famílias que têm que continuar no registro e que a cada 6 meses a gente vai checando para ver se não mudou a indicação. E temos que voltar a chamar essa família para mudar, para ver quais são as sugestões e indicações. Então, 50-50. Temos um 18-19, ok? Mas o 50 continua com risco. Não é que a gente não encontrou nada. Não é que não tem nada na paciente. Tem uns 50% da seleção, claro, tem que ser caso selecionado, e a gente vê isso daí na guia da NCCN, que a Florência mostrou, mas também tem o raciocínio clínico, porque senão seria muito fácil abrir simplesmente o algoritmo, o livro, e você seguir isso daí. Selecionando o paciente, temos mutações que conhecemos em 18 a 19%. E tem uma porcentagem enorme de pacientes com VUS que a gente precisa continuar manter o segmento, e tem 50% que a gente basicamente não encontra nenhuma mutação patogênica, a gente começa a ficar de cabelo em pé e gera dúvidas. E continuamos buscando, será que é epigenética, será que é a dieta, o sedentarismo, outros fatores. A gente busca para outros lados e aí vai aparecer a fonte. Mas eu queria mencionar isso e levar isso em consideração de que venham com a indicação do ginecologista, eu quero que você faça BRCA1 e BRCA2, e está errado. Hoje em dia você precisa fazer o painel, o de 87, o de 190, o que você prefira. Eu acho que o Carlos Vaccaro coloca 2.000 alterações, porque ele está lá com a Finlândia, mas você precisa ter o outro espectro de mutações, porque senão você vai ficar sem análise e não é suficiente com ter as guias que temos, porque temos outras pacientes que não estariam contempladas. Pergunta acá de José Cláudio. Tem uma pergunta aqui do José Cláudio, Adriana, o chefe da oncogenética do AC Camargo, aqui de São Paulo, também um amigo de muitos anos. Ele pergunta se temos um efeito fundador Câncer de mama. para o câncer de mama. Não encontramos. Pode continuar, então. Então, vamos um pouco ver as recomendações para os pacientes.
O aconselhamento genético é a base. Por isso, continuamos de forma honorária, então queremos fazer os estudos, então temos que fazer os estudos confirmatórios. O aconselhamento genético, bem, é posterior ao nosso propósito e à nossa família, é fundamental e precisa ser desenvolvido por um grupo de especialistas. E esses temas são tão delicados e levam tanta responsabilidade e tanto peso para essas famílias que precisam ser levados com muita responsabilidade pelas pessoas já preparadas para fazer esse estudo. E precisa ser baseado em evidência científica. A gente já falou sobre a NCCN, mas o que diz a evidência científica do câncer hereditário não BRCA ou, recentemente, a síndrome aqui? Vejam o que diz. Peço desculpas que está escrito, mas, enfim, o que diz a NCCN, com a última modificação, se eu lembro muito bem, é de janeiro de 2020, onde os genes de moderada penetrância, como o ATM, o BARD, também temos o BRCA1, BRCA2, mas muitas das recomendações, vejam onde diz ATM. Por exemplo, a evidência para a ressecção contralateral preventiva de risco de câncer de mama, a evidência é insuficiente. O que recomenda? A gestão baseada na história familiar. A gestão não pode ser feita pelo ginecologista que vai lá na clínica e vê todos os pacientes que tem para ver. Não. Temos que ter um grupo que esteja familiarizado com essas coisas e acostumados a fazer isso. E também vamos no ATM. A evidência é suficiente para a cirurgia redutora de risco no nível do ovário. E tem que ser baseada na recomendação. No que diz de outros cânceres? O ATM. Desconhecido. Não tem evidência suficiente para marcar estudos específicos ou controles a partir de determinadas idades do câncer de mama, câncer de próstata. Não se sabe. É isso que a NCCN publica hoje. Sobre BARD-1 também. Leiam onde é o câncer de mama. Evidência insuficiente. Manejo baseado na família. Sobre o câncer de ovário. Insuficiência insuficiente. Outros cânceres. Evidência insuficiente. Próxima. BRIP1. Evidência, câncer de mama. Evidência, câncer de mama. Evidência insuficiente. Câncer de ovário. Considerar a cirurgia redutora de risco. Outros cânceres, evidência insuficiente. CDH1, mesma coisa. CDKN2A, o CHEK2. Eu não quero ficar insistindo, mas em todas essas mutações, não BRCA, a recomendação é evidência insuficiente. Essa é a recomendação da NCCN. Ou seja, utilize a história familiar e ponto. Até mais. Seguinte. Portanto, próxima. Bem, aqui também. PAL B2, o que a gente faz? Todas diz evidência insuficiente. O que a gente recomenda nas nossas famílias? E a Florência tinha apresentado 2 casos pontuais específicos que a gente gostaria de apontar. São 2 histórias típicas e que chamam a atenção imediatamente, não só pelo câncer de mama em idade jovem e não tão jovem em outra, mas também pelas 3 coisas básicas que dizem a síndrome de Lynch e de mama-ovário e que dizem todas as síndromes de predisposição do câncer. Vejam que precisamos ver a idade da apresentação e precisamos ver a topografia. Nessas 3 coisas, e quando tem uma das 3 coisas, ou as 3 coisas, ou 2 das 3 coisas, você precisa abrir a sua mente e a suspeita de que podemos falar de uma síndrome de câncer hereditário, que a gente vai ver depois qual será. Mas a gente precisa ter essa ideia. E a primeira família que a Florência mostrou que, na verdade, tem uma mutação PAL-B2, quais são as recomendações que a gente faz para essa família? Primeiro,
Você recomenda, então, fazer o estudo específico dos familiares diretos, e aqui irmãos, filhos, pais, se estão vivos. Diagnóstico de cáncer de los... Diagnóstico de câncer nos 2 braços familiares. Não sabemos de onde vem, porque o PAL-B2, como a Florência diz, se vê principalmente aumenta o risco por cima da incidência do Uruguai depois dos 50 anos, nos estudos que temos, que são internacionais. Portanto, temos que fazer o estudo específico no familiar direto como a primeira coisa que precisamos explicar para a família. Também vamos falar sobre a mamografia associada à ressonância magnética a partir dos 30 anos de idade, de forma anual. Portanto, eu quero dizer que no Uruguai, talvez no Brasil a mesma coisa, a ressonância mamária também temos aqui, não está coberta pelo sistema de saúde. Então, nessa pessoa, precisamos fazer a indicação para que o sistema privado cubra de sistema excepcional, e senão o paciente precisa pagar, porque não está nos estudos básicos de prestação do sistema de saúde. Então, é todo um tema ter que recomendar a ressonância, que nós sabemos que implica num custo importante para o paciente e sabemos que vamos ter que enfrentar uma luta na instituição de saúde. E também temos que discutir a mastectomia de risco contralateral. Aqui a paciente já teve o risco de câncer de mama. O que a gente faz do outro lado? A incidência mais alta, qual mais alta? A partir de que idade? A partir dos 50. E nós indicamos, bem, estamos seguros que essa é a melhor conduta para a paciente? Bem, a melhor evidência é insuficiente, não sabemos. Mas tudo depende do caso, da paciente, de como ela está, e depende da idade da paciente. E não podemos deixar de discutir e falar com a paciente de que é uma possibilidade. Podemos prevenir, e esse é o nosso objetivo. E que temos essas 2 ferramentas. Quais são as melhores ferramentas? Não sabemos, mas precisamos discutir com a paciente. Também vamos indicar um controle com a transvaginal associado ao marcador tumoral, CA125. A gente não sabe qual que é o risco nessa família. Nessa família estava presente em uma pessoa apenas e temos que levar isso daí em consideração. Nos homens, o controle clínico e prostático a partir dos 45 anos, temos um diagnóstico de câncer de próstata, começamos antes. Quando começamos? Então, no momento que começa o risco. E para nós, e para essa mutação específica, e pela história familiar que tem, indicamos a partir dos 45 anos o controle anual. Baseados no quê? Na clínica, porque a NCCN não tem nenhum ponto específico. E também porque a nossa paciente já tinha filhos, já era um pouco mais velhas, mas para que os familiares saibam, porque eles também perguntam, o que acontece com os netos. E se eles tivessem, se a minha filha quer ter um filho, bem, temos que mencionar a seleção embrionária quando temos descendência da qual temos que, talvez, considerar. E na família que tinha mutação NBN, o que a gente diz? O que a gente sugere? Bem, a recomendação da NCCN é para uma mutação específica de NBN, que não é a que a gente encontrou. Para outras mutações, não tem nenhuma outra recomendação da NCCN. Então, o que a gente faz? Manda a paciente para casa. Terminou? Ok, você tem uma mutação, mas já que a NCCN não diz nada, diretriz, eu não vou recomendar nada. Não. Também temos que utilizar o critério clínico para essa paciente. Recomendamos também que seja feito estudo específico dos familiares diretos e que a nossa paciente faça uma mamografia a partir dos 30 anos de idade e caso tenham, não sei se diz assim no Brasil, mas fazer o ACRC ou D, o grau de penetrância da mamografia. Densidade mamária. Densidade mamária, isso.
Bem, aqui a gente utiliza isso no Uruguai, não sei se no Brasil vocês fazem a mesma coisa, se a densidade mamária é muito alta, C ou D, você indica a associação de que você faça uma ressonância também da mama. Também indicamos o controle com o transvaginal associado com CA125 e nos homens o controle clínico, porque não tem nenhuma evidência na família ou na NCCN de algum controle específico. E também temos que falar da seleção embrionária, porque as pessoas perguntam. E porque é uma ferramenta que pode ser útil em alguns casos. Portanto, era isso que eu queria mencionar. Algumas das coisas que nós enfrentamos todos os dias. Eu acho que era o último diapositivo, o último slide. Aqui. Para mostrar, para, enfim, começar a discussão e as perguntas, claro. Estamos abertos para opiniões. E acreditamos 100% que os estudos que sejam possíveis de ser feitos na América Latina serão muito bons. Não temos a mesma população que a americana, europeia, e conhecer nossas proporções, quais são as mutações que encontramos na nossa população aqui na América Latina, é fundamental para poder guiar a melhor tomada de decisão. Portanto, muito obrigado e terminamos. Excelente, Adriana. Muito interessante, porque temos que ter uma adaptação para a nossa realidade. Desde a interpretação dos resultados, como as condições de fazer os exames de imagem. Porque muitos desses exames não são cobertos pelo seguro de saúde, enfim, a saúde pública ou privada. E aqui no Brasil a gente tem 60% a 70% da população sem a cobertura do seguro privado. Portanto, é muito difícil ter uma orientação adequada e temos que ter muito cuidado para não deixar de fazer a orientação correta para os familiares. E baseado em tudo que você disse, eu estou de acordo com a NCCN, porque a NCCN são critérios que, do meu ponto de vista, levam em consideração a realidade americana dos Estados Unidos. Por quê? Tem outros interesses de seguro e outras coisas. Por isso, muitas vezes, deixam aberta a possibilidade de fazer isso, porque se eles fazem uma coisa específica, fechada, focada, tem um problema para ver a cobertura do seguro. Então, acho que a NCCN é uma diretriz interessante. É importante, mas muitas vezes aqui colocamos as evidências insuficientes, mas o que é sugerido é isso e aquilo, baseado na história familiar. E isso abre a possibilidade de fazer qualquer coisa que você queira, baseada na história familiar. Então, na minha opinião, eu acho que os antecedentes familiares são realmente muito importantes. Temos que ter a visão da história da família. Bem, infelizmente o nosso tempo termina e temos algumas pessoas aqui mandando abraços para todos. O Jorge está muito feliz de ter aqui as colegas do Uruguai falando com a gente. Também a Bianca. Agradece a oportunidade de ter. Que agradece pela oportunidade de participar da conversa. Também a Érica. E outras pessoas. Então, parabéns a todos. Bem, minhas colegas, minhas amigas, eu tenho que terminar aqui, porque o nosso tempo está terminando. Queria agradecer especialmente ao tradutor, a Érica, por ajudar na organização, a enfermeira cá da clínica, e nossa enfermeira da clínica, a Renata, e os nossos secretários ajudando, o Jefferson,
E especificamente, obrigado a todos. Obrigado. Essa apresentação vai ficar aqui no nosso site e com o áudio original em espanhol e português. Muito obrigado. Para a despedida, bem, eu vou fechar aqui. E a próxima reunião do nosso grupo é dia 13 de novembro. E a apresentação será desde aqui do Brasil, nessa vez. Adriana. Bem, muito obrigado, Benedito, pela oportunidade de mostrar o que fazemos. E queremos deixar a porta aberta, porque acreditamos que a colaboração é fundamental e essa é uma das ferramentas básicas. Então, muito obrigado pela oportunidade a todos os membros do LA-GET. Patrícia, muito obrigado pela oportunidade. Espero que seja possível receber uma informação de um colega, onde a gente pode aprender um pouco mais sobre a grande quantidade de informação ainda sem entender. E a colega Florência, também muito obrigado, Benedito, e a todos que se conectaram, muito obrigado pelo tempo. Sabemos que com essa nova pandemia, também veio a pandemia do Zoom, todos os dias tem Zooms durante o dia todo, então muito obrigado a todos que ficaram escutando e ficamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima.